Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e nós começamos hoje uma série de vídeos sobre comunicação corporativa, sobre o profissional que trabalha nessa área, o gestor de comunicação. A série se chama Diário de um Gestor de Comunicação, na qual eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de quase 50 anos em comunicação e vou dar dicas de como o gestor de comunicação pode conduzir o seu trabalho de maneira correta, profissional e que entregue resultados que deem a ele a valorização que ele busca no mercado. A série está dividida sempre em duas partes. Eu vou contar um pouco da minha experiência, depois eu vou entrar num aspecto específico que nós vamos abordar em cada um dos capítulos dessa série. Essa o primeiro episódio desse série de vídeos, eu vou comentar com vocês que nem sempre nós escolhemos as coisas que nós vamos acabar fazendo na nossa vida. É o caso da minha chegada ao universo da comunicação corporativa. Não foi algo que eu planejei, mas foi algo que eu pude construir ao longo de um processo de trabalho através das escolhas que eu fui tomando na minha vida. E muitas vezes é assim que acontece para muitos de nós. Eu me formei em jornalismo em 1979, na FAAP em São Paulo. Trabalhei como jornalista durante algum tempo no Brasil. Acompanhei naquela época, 1980, 1985, muitas das coisas que estavam acontecendo no Brasil, o movimento sindical no ABC. Eu pude inclusive acompanhar como repórter sindical toda a trajetória dos líderes sindicais que depois, nos próximos anos, vieram a ter uma influência fundamental na política brasileira. Acompanhei a campanha das diretas já de redemocratização do Brasil. Foi um período de muita efervescência cívica, muita experiência pessoal nesse sentido. E em 1985, depois de trabalhar no Jornal Diário do Grande ABC, lá no ABC Paulista, de onde eu venho, e no estado de São Paulo, eu e minha mulher decidimos tentar uma experiência internacional. E nós nos mudamos para a Inglaterra, onde acabamos vivendo 7 anos. Quando nós nos mudamos para lá, a ideia era contribuir com publicações brasileiras sobre o universo do automóvel lá fora. Naquela época, o Brasil não podia importar carros, então havia muita curiosidade sobre o que acontecia no mundo automotivo lá fora. A gente não tinha as ferramentas de comunicação como tem hoje e havia muito desconhecimento do que acontecia lá fora. Para vocês terem uma ideia, a tecnologia mais avançada do período era o fax. Então, durante muitos anos na Inglaterra, eu escrevia matérias e a minha mulher, a Vânia, que é minha sócia na Picchini, ela fazia as fotografias e nós mandávamos para publicação no Brasil, em diversas revistas, jornais e tal. Durante esse trabalho, com a minha aclimatação lá na Inglaterra, comecei a falar bem e escrever bem em inglês, eu acabei me transformando num consultor e contribuinte da publicação sobre indústria automobilística mundial do The Economist Intelligence Unit, ligado à revista The Economist. E dentro dessa oportunidade eu acabei escrevendo um relatório sobre a indústria automobilística da América Latina, publicado em 1990. E isso me deu uma visão muito grande do universo automotivo. Além disso, nesse período em que nós morávamos lá, que foi um período de muita agitação também, por exemplo, em 89 caiu o Muro de Berlim, teve o acidente de Chernobyl, teve muitas coisas importantíssimas que aconteceram que acabaram mudando o ambiente sociopolítico da Europa. Houve na Inglaterra um movimento de liberalização da economia conduzido pela Margaret Thatcher. E uma das coisas que aconteceu foi que ela abriu o mercado ela acabou com todas as barreiras de competição comercial e isso afetou muito diretamente a indústria automobilística inglesa. E eu pude observar de perto o efeito disso na indústria automotiva inglesa. Algumas empresas fecharam, outras se fundiram, mas no
no ambiente geral das coisas, o que aconteceu? Houve um influxo de investimento enorme na Inglaterra. As empresas japonesas chegaram, eram os principais concorrentes da indústria automobilística europeia na época, investiram a Nissan, investiu na Inglaterra, a Toyota investiu na Inglaterra. As empresas locais, Ford e outras, investiram em suas fábricas inglesas para aumentar a competição, aumentar a competitividade, aliás. E enquanto isso estava acontecendo lá, no Brasil também aconteceu um movimento muito similar. Houve a abertura econômica do mercado brasileiro promovido pelo governo Collor. E naquela época a indústria automotiva brasileira era muito protegida, era praticamente impossível importar veículos para o Brasil. E aconteceu uma outra coisa muito importante, nasceu meu filho lá na Inglaterra. E então nós fizemos uma avaliação dessa situação. O que aconteceria com a indústria automobilística brasileira? A analogia que eu fiz foi que haveria um fluxo de investimentos muito grande, uma modernização muito grande, haveria muita novidade acontecendo na indústria automotiva do Brasil. Então, depois de 7 anos na Inglaterra, nós achamos que era o momento de voltar para usar a minha experiência, o meu conhecimento nessa área, nesse novo momento da indústria aqui no Brasil. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o meu relatório do The Economist debaixo do braço, eu cheguei no Brasil numa terça-feira. Na quarta-feira eu marquei uma reunião no jornal Estado de São Paulo, fui lá, apresentei uma visão do que aconteceria dentro do universo automotivo brasileiro e eu saí de lá com um emprego. E trabalhei como correspondente automotivo. Nessa função, e com a experiência que eu trouxe, a experiência que eu tinha, eu pude desenvolver matérias, reportagens com um enfoque diferenciado, com uma visão, um ângulo de observação diferente do que normalmente era feito na imprensa brasileira. E isso chamou a atenção das montadoras. Eu recebi convites para participar, para mudar o lado do balcão, sair do jornal e ir para a comunicação corporativa. Foi um outro momento de escolha e eu achei importante seguir essa oportunidade porque era uma das alternativas que eu conseguia ler lá na Inglaterra, que haveria a necessidade de uma modernização geral do setor, incluindo a parte de comunicação. E eu acabei aceitando o convite de trabalhar na Fiat. E eu fui chamado, em função do fato de que eu falava inglês, que eu tinha um conhecimento da indústria internacional, eu fui chamado para participar do projeto do carro mundial Palio. E dentro desse projeto, eu ganhei a tarefa de fazer o press kit mundial do carro mundial Palio. Era um press kit em 7 línguas diferentes, porque o carro seria vendido em diversos países, e a minha tarefa era entender o projeto, traduzir esse projeto em linguagem que pudesse ser entendida por todo mundo, construir uma história do carro, do seu desenvolvimento, do seu papel dentro da estratégia global do grupo Fiat e aonde ele seria construído e todo o projeto global, produzir um conteúdo, coordenar a tradução desse conteúdo para as línguas nas quais ele seria publicado, junto com os colegas das diversas empresas do grupo Fiat, e entregar esse press kit na época do lançamento do carro. Esse trabalho durou mais ou menos 1 ano e foi um desafio enorme de ser feito, não só porque eu tive que mergulhar não apenas no produto, falar do carro em si, mas colocar o carro dentro de uma visão de negócio de uma montadora mundial. Naquela época, isso pode parecer comum hoje, mas naquela época isso era muito específico, porque o Brasil ainda estava vivendo a abertura. A gente não tinha uma integração muito grande com a indústria automotiva mundial. Então foi um desafio que eu consegui cumprir, mas também que me abriu muito a cabeça para entender a mecânica do funcionamento dessa indústria, ampliou o meu conhecimento sobre a mecânica do conhecimento dessa indústria, do lado de dentro da indústria, vivendo dentro, não como jornalista, como observador, mas vivendo como parte integrante do processo que fez aquele produto chegar ao mercado. Essa experiência foi, para mim,
uma aventura profissional, tanto quanto foi escrever aquele relatório para o The Economist, que me fez viajar por toda a América Latina. É toda uma história muito bacana também. Quando eu entreguei esse trabalho do Carro Mundial, eu acabei recebendo outras oportunidades, tendo outras opções, mas por fim eu acabei aceitando novamente um convite para um outro desafio, completamente diferente do que aquele que eu cumpri anteriormente, que foi o desafio que me foi feito pelo meu grande amigo José Eduardo Lima Pereira, que era o diretor de comunicação e relações institucionais da Fiat do Brasil, para ser o gerente de comunicação da Fiat do Brasil aqui em Minas Gerais, onde eu moro até hoje. Isso foi em 1998. E eu aceitei o desafio de me tornar um gestor de comunicação. Foi o meu primeiro cargo de chefia. E aí nós entramos no grande momento dessa mudança, onde você sai de um trabalho operacional e parte para um trabalho mais estratégico, mais de pensar estrategicamente o que é a comunicação. Então, é o desafio que muitos de nós, quando chegamos nesse momento, a gente faz a pergunta para a gente mesmo. Cheguei lá, consegui o cargo, e agora? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? Não é uma mudança fácil, porque antes de tudo, que eu acho que é a mensagem desse primeiro episódio da nossa série, é entender que quando nós passamos de um cargo operacional para um cargo que tem uma característica mais estratégica, é que a gente muda de clube. Nós deixamos de receber ordens, continuamos a receber ordens, mas também passamos a dar ordens. E isso é uma mudança muito importante para que a gente entenda o que acontece na nossa vida pessoal. Não é simples dar ordem. Tem gente que gosta, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade, tem gente que não sabe como dar ordem. Mas é um processo de aprendizado e é muito importante. A gente passa a ser avaliado pelos nossos colegas, aqueles que eram os nossos colegas de trabalho e dos quais hoje nós passamos a ser chefe. Nós somos olhados de maneira diferente por eles. A gente não faz mais parte do clubinho. Eles falam da gente entre eles. Então, existe uma mudança de percepção da persona do gestor na frente dos seus colegas. Isso também é uma adaptação muito importante que a gente tem que aprender a administrar entre nós. Mas, quando a pessoa é gestor de comunicação, o que ela deve fazer? Qual que é o trabalho dela? Antes de tudo, ele passa também a ter a necessidade de entender o negócio, não só do ponto de vista do trabalho que ele tem que fazer no dia a dia, o operacional do trabalho dele, mas ele tem que saber, ele tem que estar alinhado com a estratégia da corporação. Que foi aquela experiência que eu tive dentro do Carro Mundial Palio, onde tinha uma estratégia global e eu pude entender mais ou menos como funcionava. É a mesma coisa como a gente olha hoje, por exemplo, aquele ditado de olhar a árvore ou olhar a floresta, né? O operacional é muito olhar para uma árvore. O estratégico é ganhar uma certa distância e compreender o conjunto da floresta na sua complexidade. E o gestor de comunicação, quanto mais inteirado ele estiver da estratégia da corporação, maior a capacidade que ele vai ter para propor um trabalho coerente com a expectativa da entrega que ele tem que fazer. Ele tem que entender que essa tarefa dele vai exigir dele outra forma de pensar, é pensar mais amplo, pensar naquilo que pode ser feito de diversas maneiras, que vão gerar diversas atividades operacionais. A partir da compreensão do que é estratégia, onde a empresa quer chegar, qual é o objetivo da empresa do ponto de vista econômico, qual é o investimento que será feito, quais são os produtos que serão lançados, qual é o calendário de tempo que isso vai acontecer,
O gestor de comunicação, sabendo disso, ele vai poder montar um plano de comunicação que sustente essa estratégia. Porque uma das coisas que ele tem que fazer nesse trabalho é dar suporte à estratégia da empresa. Quando nós temos a capacidade de descobrir que essa é a nossa principal tarefa como gestor de comunicação, ou seja, o pensar estratégico, nós podemos também planejar estrategicamente e priorizar, porque quando a gente tem uma estratégia, a gente sabe o que tem que fazer e sabe quando não tem que fazer alguma coisa. E isso dá ao gestor de comunicação a capacidade de entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Então hoje, muitos colegas de comunicação em diversas empresas de diversos tamanhos são bombardeados de demandas que vêm de todos os lados. Me faz um folder, me faz um banner, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisa comunicar isso, precisa comunicar aquilo. Diante dessa barragem de demandas, a questão que alinha tudo, que dá uma centralidade ao trabalho, é se essa demanda atende à estratégia da corporação. Se essa demanda atende à estratégia e é prioridade, eu posso fazer. Se essa demanda não atende à estratégia ou não contribui com a estratégia ou que não é uma prioridade, eu não preciso fazer. Essa é uma resposta muito adequada de ser dada, é uma resposta profissional, protege o gestor de comunicação de não sair dando cabeçada e fazendo 200 coisas ao mesmo tempo, foca naquilo que ele tem que fazer e isso dá a ele segurança de trabalho. Então, a mensagem-chave desse nosso primeiro episódio é: quando nós nos tornamos parte dessa linha de gestão da empresa, quando nós passamos a ser gestores, gerentes, diretores, nós temos que tomar cuidado de atender sempre a estratégia da empresa. Essa é uma lição muito interessante, muito importante, aprende-se muito na prática com isso, e essa foi a minha primeira descoberta quando eu me tornei gestor de comunicação. Se você é um gestor de comunicação e quer conversar sobre esse tema ou outros, ou se quiser conversar comigo para tirar dúvidas e para bater um papo sobre o trabalho que você desenvolve hoje, fale comigo. Você pode agendar comigo uma conversa acessando o QR Code aqui na tela ou acessando o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Será um prazer conversar com você e convido você também a assistir o nosso próximo episódio. Até lá!